Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou Álvaro Júnior. E eu sou o Lucas Anzolin. Vamos para as nossas redes sociais, que precisamos do apoio de todo mundo que nos acompanha. Por favor, gente, vai lá, se inscreve YouTube, rapidinho. Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, @tudotalk. E principalmente no YouTube, dê aquela forcinha, se inscreva lá no canal, deixe seu comentário, deixe o seu joinha. Sugestão também, de pauta de pessoas entrevistadas, é só mandar no Instagram, não tem problema nenhum. Enche o saco de muitas mensagens para nós, porque isso contribui com o nosso canal para fazer com que ele cresça. Isso aí. E fazer o agradecimento antes, né, para a Rádio Cidade Jundiaí, que retransmite o nosso podcast na sua transmissão do 730 AM. E também o nosso Pix. O nosso Pix, verdade. Quem quiser apoiar Vamos fazer e contribuir o teste com o canal. Vamos fazer o teste do Pix. Vai lá, Júnior. Veja se você já tá encontra aqui já na telinha. Que beleza. Teste do Pix. Quem quiser apoiar. É só usar aí o QR Code de vocês para doar qualquer quantia pra gente. Não precisa ser valores exorbitantes, mas se você quiser também dá, pode dar, não tem problema nenhum. Mas o importante é contribuir e ajudar o canal a se manter, por favor. E vai ter na descrição do vídeo também. Se preferir digitar, vai estar lá o nosso Pix, mas o QR Code vai ficar na telinha aí. Você viu que hoje o Júnior acertou de primeira, então isso merece uma contribuição conosco aqui no podcast. Por favor, gente. E hoje nós temos dois jovens empreendedores. Dois jovens empreendedores. Estávamos aqui nos bastidores, já ouvindo um pouquinho da história desses jovens. Temos aqui um que trabalha na área de corretora de seguros e a outra na construtora. Jean Rodrigues, que tem a corretora de seguros, e nome Val de rico Correia, já. Construtora. Esses jovens empresários, empreendedores, um de 24 e outra de 26 aninhos. Olha só, gente. Já viu, Júnior? O pessoal começou cedo, hein? Puro talento aqui no Tudo Talk. Talento, hoje. trabalho, sorte. Vai explicar pra nós como é que foi essa trajetória aí. Vamos lá, gente. Antes eu queria mostrar aqui pro pessoal que Os nossos presentes. Os nossos mimos, porque eu amo receber mimos. Vocês que vão ser entrevistados por nós, por favor, tragam mimos que a gente adora. A gente faz uma propaganda aqui ainda de vocês. Vamos lá, hein? Tem vários presentinhos. São duas canecas por quê, Val? Canecas. Se você tem... São duas empresas hoje que você tem? Conta pra gente um pouco aqui. Isso. Eu tenho a AVC Engenharia, né? Essa daqui, vamos lá. 06. Mostra lá a canequinha. Essa aqui é a VC Engenharia. Isso, eu sou proprietária e tem a Texopro, Texopro, que é uma empresa que fornece peças e manutenção. Corta pra mim aqui, ó. A 06 tá meio devagar. Vai lá, dá um zoom aqui, 06. vamos deixar ele louco já no começo do programa aqui. Vai lá. As canequinhas aqui. E você começou com qual? Eu comecei com a VC Engenharia. A Texopro eu sou sócia, né? Tem 6 meses aí, bem recente. E daí, um amigo meu me chamou para ser sócia e acabou virando. Ela fornece peças para sopradora PET. Então, sopradora PET. Isso. Então, viu, Lu? Em vez de uma, tem duas empresas já, com 26 anos. E tá saindo a terceira. Viu? Oh, meu Deus do céu! E qual que é a terceira? Já pode falar? Claro, é uma creche para PET, né? Hoje em dia as pessoas preferem aí ter um pet do que ter filho, então é um ramo que está crescendo muito. Inclusive um beijo aí para minha sócia, Carolyn. E algo completamente diferente do que você vem fazendo, porque querendo ou não, são bem técnicas, né, as duas empresas. Daí a terceira é pro mundo dos bichinhos agora, né? Mas é bem esperta, né? Porque o mundo pet, né, o mercado pet vem crescendo gigantescamente nos últimos anos. Né? As dondocas adoram pôr roupinha nos pets. Você tem pet? Nem sei. Não tenho. Já tive, mas hoje eu não tenho pet, não. Mas no lugar dos filhos, gosta, hoje né? são os pets. Gosto sim. Porque quem não gosta de pet comigo, não, gosto de pet sim. Aqui, como não tenho tempo e nem espaço para os bichinhos, né? Não acho justo tê-los comigo, porque também não dá para dar a atenção que eles precisam, né? Porque os bichinhos precisam da nossa atenção, do nosso carinho, da companhia, né? São os novos filhos, né? Exato. Eu, por exemplo, só quero ter cachorro, não quero ter filho, não. Dá um trabalho, mas não é aquele trabalho, né? Com certeza. Mas enquanto nós não temos, a gente curte na casa dos outros, né? Sim, com certeza. Sempre um bichinho pra gente brincar, pra cuidar. Jean, conta um pouquinho sobre a sua empresa. Resumindo, né? Hoje a X é uma assessoria de seguro-saúde para empresa e empresários. Né? Ela surgiu aí no meio da pandemia. A gente fez 1 ano e 6 meses, né, basicamente agora. Já estamos com quase 25 funcionários, né? A empresa cresceu numa proporção bem rápida. Como eu estava explicando, né? Ela começou com foco em atender aí, médicos e advogados. Acabou dando muito certo a forma. Vocês viram uma oportunidade ou não foi estratégia de vocês para atender médicos e advogados? Só para entender. Foi estratégia porque eu e minha sócia, a gente já atendia, né? A gente fez uma fusão. Eu já trabalho jovenzinho, mas já trabalho... Jovem. Jovencinha. Mas com seguro já trabalho há 7 anos.
E... Começou a trabalhar cedo, então você tem... Desde os 18. Desde os 18 eu comecei a trabalhar com saúde, Nessa área mesmo já? Isso. Acabei saindo, trabalhei um pouco com imóveis, e depois voltei para a área de seguros. E aí né, acabou dando bem certo a forma com que eu trabalhava na região da capital de São Paulo. E aí, na época, eu estava como funcionário, acabei criando uma carteira muito rápida e acabei me desligando da empresa que eu estava. E aí fiz uma fusão com outras mais 2 sócias. E a gente uniu as carteiras, né? A minha carteira sempre foi um atendimento para médicos e o da minha sócia sempre foi para advogados. Então a gente fez a fusão com foco nesses dois nichos. Aproveitou esses 2 Sim. mercados, juntaram e criaram então a empresa. Sim, só que daí com o boca a boca acabou crescendo bem rápido e a gente acabou aí atendendo várias multinacionais. A gente fechou o ano passado aí com uma produtividade altíssima, se tornando aí uma das maiores produtoras de plano de saúde, né, de comercialização de plano de saúde, dentro da Bradesco, da Porto e da Amil. Então, gerou aí uma satisfação. E bem recente, né? Quanto tempo? Tem um ano você? Um ano e meio a empresa. Um ano e meio já conseguiu essas metas. Sim. E para um jovem, como é lidar com esse crescimento exponencial num curto espaço de tempo? Porque afinal ainda tem a vida de jovem, tem a cabeça, a maturidade, enfim, por mais que cada um aí já tenha começado nas suas histórias, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas como foi lidar com esse boom num curto espaço de tempo? Olha, confesso que bastante pressão, né? Porque... Só acertar um pouquinho o microfone. Opa! Isso. Eu acho que o complicado maior, assim, é lidar, que acho que vocês sabem, né? Lidar com as pessoas, eu acho que é uma dificuldade muito grande, por questões, né? Principalmente de idade. Eu lido hoje com pessoas que têm quase o dobro da minha idade. Né? E fazer a gestão de tudo isso um pouco delicado. Então, E as pessoas olham para você de uma forma a desvalorizar o seu trabalho pela sua idade? Ou isso não acontece? Nunca aconteceu? Já aconteceu, né? Então, como eu comecei a trabalhar com 18 anos com empresários de alto padrão, eu sempre lidei com pessoas acima de 70 anos. Então, eu tive muito ajuda de como lidar com postura, como se comportar, como transparecer, né, uma certa responsabilidade mesmo sendo bem jovem. E por mais que tenha essa certa dificuldade, né, de você ganhar autonomia no mercado, eu crio, né, certos gatilhos para conseguir aí chegar no ponto de conseguir respeito, né, dentro das negociações ou até dentro mesmo da empresa. Mas eu acho que tá indo bem, cara. É que a questão da credibilidade, né? Isso é credibilidade total. Sim. Então, uma empresa de seguros, Sim. a pessoa geralmente vai imaginar alguém mais velho, né? Para passar aquela confiança. Então, você tem que passar uma credibilidade muito certeira. Algumas áreas, às vezes, elas têm esse estereótipo, né? De que o mais velho diferente, é por o exemplo, melhor, de uma né? empresa de marketing, né? Que é jovem, né? Exato. O mundo digital. Aí não, muito seguro não. Tem que ser aquela pessoa Sim. bem apresentada. Mais velha, mais centrada, né? Com a roupinha X e Sim. tal. Agora vem com essa cara de bebê, como é que faz? Faz parte do pacote, né? Mas quando eu vejo que quando você demonstra a sua parte técnica, você conquista a confiança. Sim. Pode, de primeiro momento, você não ter aquela credibilidade, mas depois de uma primeira conversa que você se impõe, que você coloca ali sua parte técnica, você acaba ganhando a credibilidade das outras pessoas. A sua Por área, mais- a sua área é bem exatamente. técnica, É. né, Val? Principalmente quando você é jovem. Quando você mostra esse lado técnico, você Tem consegue que ter conquistar a confiança Esse das domínio, pessoas. né, da Sim. parte Tem técnica. que ser prova pela prática, realmente, Exatamente. que o seu trabalho tem credibilidade, né? Sim, e o que acabou fazendo a gente chegar dentro de multinacionais foi isso, né? A forma com que a gente trabalha, com que a gente lida, né, com o nosso cliente, acabou começando com indicações, depois a gente começou com estratégia, né? Hoje a gente atende aí algumas empresas do Grupo TOTUS, né, os braços que prestam serviço ali para a Embraer, e agora a gente está motivando, né, criando estratégias para estar atingindo um pouco mais ainda esse mercado. E é um mercado já saturado ou é carente? É carente, cara. É carente. Porque assim... De bom atendimento. Exato. Porque deve ter empresa a rodo que faça a mesma coisa. Sim. Então, tanto que hoje, né, nós acabamos atendendo as corretoras aqui da região e algumas de São Paulo e Campinas. Então, grandes corretoras, até de São Paulo e Campinas, eles têm medo de lidar com esse produto e eles encaminham, quando, né, tem a demanda, para dentro da nossa corretora. E agora a gente construiu um setor, né, que faz toda a validação de questão de dados, de segurança do cliente, e isso está sendo bem visto até mesmo para as próprias seguradoras, que estão forçando alguns corretores iniciais a passar
por nós, né, para depois implantar direto na seguradora. Você falou desses medos. Que medos, por exemplo, essas corretoras têm que passam para vocês? O que acontece? O seguro A gente de fora, só te interrompendo, aqui de fora, que nem eu, Júnior, a gente vai contratar um seguro. A gente não imagina que a nossa corretora ou o corretor que está do outro lado ali tem algum receio em determinada área, né? E é legal Engole que passa, na verdade. É legal falar desse bastidor, né? Quais são esses medos? É muito fácil um corretor cometer um erro com o cliente, né? Porque você faz uma declaração de saúde, então você tem que entender, principalmente, às vezes, das doenças, das enfermidades que o cliente tem. Porque se você comete um erro, não é irreversível depois, né? Se essa pessoa ela tem um problema cardíaco, um problema oncológico, no momento que você faz a troca desse plano do cliente, se você fizer de forma errada, ele perde toda a cobertura que ele pagou pela vida inteira. Então, tem um jeito certo de ser feito isso. E a gente faz o movimento todo via ANS. Então, tem ali algumas estratégias que a gente toma para ser feito ali todo o atendimento de forma segura. Sem contar a estrutura que você tem que ter, né? Hoje, a gente tem basicamente quase 20 pessoas só na área administrativa de pós-vendas, né? O nosso time comercial ele é muito enxuto. O nosso time maior mesmo, né? A quantidade maior que a gente tem de pessoas é para fazer o pós-vendas do cliente. Porque a estrutura que você tem que ter. Porque o que acontece? Parece que não, mas é bem comum um plano de saúde negar o beneficiário no pronto-socorro. Então, imagina, você está com seu filho no pronto-socorro de um hospital e você receber que o plano não vai autorizar. Então, isso daí é muito comum, né, com planos, por exemplo, Notre Dame Intermédica. Então, porque primeiro ela tem que autorizar para você entrar. Diferente de um Bradesco Sul América, que primeiro... Atende depois. Depois ele libera. E aí, quando tem essa burocracia que dá esse entrave, eles recorrem a você. Exatamente. A gente tem um canal de suporte para o cliente que a gente consegue fazer desbloqueio ali, né? Porque hoje existe uma lei, né, que permite, que obriga o hospital mesmo a dar as 12 horas de atendimento para o usuário. Então, a gente recorre a alguns desses pontos, ou até mesmo com liminar. Então, a gente tem um setor ali que aconselha e acompanha uma liminar contra o hospital, contra a seguradora. Tem que ser bem rápida, né, para o paciente conseguir entrar. Então, quando a gente começou a mostrar como a gente trabalha dentro do mercado, a gente começou a ganhar cada vez mais corpo, né, e foi crescendo numa proporção muito rápida. E como que surgiu essa ideia? Você falou que nasceu meio que na pandemia. Uhum. Isso veio porque você já trabalhava com seguros, na pandemia você viu uma oportunidade ou você viu uma carência da área que você viu assim, poxa, as seguradoras não atendem direito, eu vou atender, eu vou fazer isso funcionar? Na realidade, da onde que veio? Eu acabei desenhando esse processo de atendimento quando eu era funcionário de uma corretora. Então, assim que veio a pandemia, a maioria dos corretores quebraram, né? A maioria. E eu, pelo contrário, acabei tendo muita busca de clientes atrás de mim. Quando eu tive essa demanda alta, o que eu fiz? Eu nichei o meu atendimento e falei que eu só atenderia médicos na pandemia. E com isso, algumas amigas que eu tinha que trabalhavam dentro do grupo DASA, acabaram me colocando dentro do WhatsApp, dentro das campanhas deles. E aí a demanda de médicos vindo atrás de mim aumentou muito grande para esse tipo de atendimento que eu fazia sozinho. E a corretora que eu trabalhava não quis fornecer o suporte, né, de pessoas para eu continuar fazendo esse atendimento. E aí eu senti a necessidade aí de sair e abrir a minha própria corretora. Então você viu uma oportunidade. Sim. Aproveitou essa demanda represada no mercado. Essa é a visão do empreendedor, né, Lu? Sempre nota lá uma oportunidade, vai lá e age. Sim, aonde tem a dificuldade, tem a oportunidade para o empreendedor, né? Sempre vai ter, sempre vai ter. Eu acredito que empreender é isso, né? Você vê ali uma falha em algum lugar e ir lá e arrumar a solução para aquilo. Sim. Para mim, empreender é isso. E na sua experiência, Val, com as suas empresas, como é que foi você chegar até ser empreendedora, o seu processo de lidar também, enquanto jovem, com grandes empresas, né? Como é para você esse lado pessoal? Responsabilidade, tudo. Eu tive responsabilidade desde cedo na minha vida, então a idade não definiu muito. Finalzinho, segundo semestre de 2021, né? Foi quando eu acabei indo para uma construtora grande e daí eu vi que o mundo corporativo é um mundo meio que te enclausura muito. E você não pode fazer aquilo que você gostaria de fazer por outras pessoas que estão um pouco abaixo de você, né? A gente fala que o mundo corporativo é um mundo um pouco podre. Aí daí eu tive alguns problemas, não concordava muito com algumas lideranças e acabei saindo da construtora no finalzinho de 2021 e resolvi abrir a VC. Aí acabou
que alguns amigos me ajudaram e tudo mais, apoiaram. De princípio, a gente começou com reformas e a parte mais de residências. Hoje a gente está expandindo aí mais para parte predial, industrial. Antes, quando eu comecei, meus clientes era, por exemplo, o Júnior foi um dos meus... Seu primeiro desafio foi o Júnior. Conhece o Júnior, gente? Prazer, Júnior. Se ela conseguiu passar pelo primeiro desafio do Júnior, agora tudo é mais fácil. E olha, se não fosse a Val, a minha cozinha ainda estaria um caos, de verdade. Eu só fiz porque foi a Val. A Val que reformou tudo, Júnior? Ela que fez. Tem lá no Instagram, depois, pra quem quiser ver, ficou impecável o trabalho dela. Um dos primeiros serviços que eu peguei foi o apartamento do Júnior para reformar. Depois uma colega... Ele foi um cliente bonzinho? Foi, nossa. Paguei direitinho, gente. Foi um privilégio atender ele. No ar aqui, né? Foi um privilégio atender ele. E hoje eu estou atendendo grandes indústrias como Elmonte, Nivea, Natura. Então, sinto que está caminhando muito bem. Isso tudo através da AVC ainda? Da AVC, da parte de construção. E você é engenheira? Engenheira, sou engenheira civil. Você sempre veio dessa área? Sim. E migrar da parte residencial para empresarial, por mais que ainda seja tudo construção, reforma, são universos diferentes, né? É que, por exemplo, uma obra, ela tem uma dinâmica de não ser tão organizada. A gente cobra, mas não é tão organizada. A indústria, não. A indústria, você tem que ser 100% ali organizado, porque, por exemplo, uma produção rodando, o Júnior trabalha, tem empresa, né, Júnior? Então, ele sabe como que é. Uma produção rodando, principalmente uma indústria de cosmético, você não pode, nem em sonho, correr o risco de cair algum farpa, contaminação no produto deles. Então, tem que ser tudo muito bem planejado e muito bem executado. E se adaptou rápido a essa mudança de residência para a empresa? Sim. Eu fui meio que obrigada a isso, né? Você vê ali a oportunidade de ter um cliente que é uma multinacional. Vou deixar de atender para não evoluir? Não tem como. Vamos se adaptar. É óbvio, você tem que se adaptar. E junto com essa parte aí tem a questão de segurança do trabalho. Isso veio também fazendo essas reformas, esse trabalho para as empresas, surgiu também essa demanda e você adaptou e foi. É que, na verdade, eu sou engenheira civil e tenho pós em segurança do trabalho. Então, quando eu abri a AVC, eu já fiz essa união, porque é essencial que você tenha segurança em uma obra. Imagine você ter que ligar para a família de um colaborador e dizer que ele foi a óbito. Então, desde o princípio, quando eu comecei a AVC, o intuito era que todos os colaboradores tivessem segurança. Tanto que todos os meus colaboradores fazem treinamentos, passam por exame periódico. Então, é algo que tem um departamento que cuida disso com total segurança. E haja norma também, né? Tem muita norma, sim, meu Deus do céu. Mas é tudo para assegurar realmente a segurança, né? Sim. Pena que nem todo mundo trata dessa forma, né? Nem todas um desafio, né? Essa parte de segurança do trabalho, porque, de novo, né? Voltando à questão do ser humaninho, né? A gente sempre acha que não vai ter problema, né? Então, você quer fazer uma coisinha, aí você foge mas não vai acontecer comigo, não tem problema, é só hoje. E é nesses pequenos Ou você ganha deslizes, segurança, né? Depois de fazer tanto uma coisa, você vai ganhando segurança. Então, você para de olhar, às vezes, a norma. Atenção, cuidado, vai no automático. Né? E aí que os acidentes acontecem. A gente tem o caso do Gugu, que foi a óbito por conta de uma escada, gente. Uma coisa simples. Muito simples. E o cara foi a óbito por conta de uma escada. Caiu da escada. Imagina uma obra. Onde tem vários elementos, né? Para acontecer problemas. Sim, exatamente. E a Texopro, como que nasceu? Valveu também meio que uma asa dentro da AVC ou não teve nada a ver uma coisa com a outra? Não teve nada a ver. Eu já tinha um ano com a AVC. E daí, tomando um café com um colega que fez faculdade junto comigo, ele reclamou muito do chefe, né? Que não era o que ele imaginava. E ele conhecia muito da área, ele tinha uma parte comercial muito forte. E daí eu falei, mas por que você não abre uma empresa para você? Eu dependo de um capital social que eu não tenho. Aí o garçom ia passando, eu falei, me presta uma caneta? A gente pegou um guardanapo e falei, tá, mas o que você precisa para a gente começar? Aí ele foi falando, eu fui colocando no guardanapo e nesse dia nasceu a Texopro através Essas coisas de boteco são a melhor coisa que acontece. Saem as melhores ideias, as melhores músicas, né? Sim. E aí, no primeiro mês, a gente já alugou escritório, começamos a atender clientes como Ambev, Coca-Cola, Dolly, Magistral. E a Texopro faz exatamente o quê? A gente fornece peças para sopradora PET. Sabe essas máquinas que fazem a garrafa da Coca-Cola, Ambev... A garrafa, para quem não sabe, ela não vem grande na empresa, né? Ela vem pequenininha assim. É uma pré-forma. É uma pré-forma. Isso pequenininha, aí precisa passar nessa máquina de sopro que ela estufa e ganha aquele tamanho, né? E ganha forma.
E aí eu lembro da Ambev, por exemplo, já estive lá dentro, né? Ela corre toda a parte superior da fábrica, assim, as garrafas, né? Tudo. É bem interessante o processo todo. Eles têm sopradora, enchedora, né? Então, a Texopro nasceu aí de um guardanapo. Que coisa, não? É assim que nascem as grandes As ideias. né? Bem do nada, né? Igual a gente ideias, aqui, né? Vamos fazer um podcast? Vamos embora. Foi bem isso. Eu vejo que as pessoas têm uma certa dificuldade em aceitar o processo em si, né? Acha que abrir uma empresa, no primeiro mês você vai ficar rico. Não é isso, gente. Abrir uma empresa, você tem que aceitar o processo de que é um trabalho formiguinha. Você vai lá aos poucos para ir crescendo. E qual que foi a grande, assim, diferença que vocês sentiram? Vocês vieram de um regime CLT, ou PJ, não sei. E aí vocês serem donos da própria empresa, como que foi? Para mim, é uma realização, primeiramente. E você tem que ter muita disciplina e constância. Porque não adianta você dizer, eu sou empresário, e você acordar 10 horas da manhã. Não é isso. Todo dia eu acordo 6 horas da manhã para ir para a empresa. Para você ter uma noção. E sempre 100 horas para ir embora. E 100 horas para ir embora. Você é o primeiro a chegar e o último a sair. É isso que faz seu negócio girar. Não vai trabalhar menos, Exatamente. né? Quem tem a ilusão que quer virar empresário, quer virar empreendedor porque vai trabalhar menos, não, gente. Não muito vai, pelo contrário. A gente conversa bastante também, né, sobre isso. Essa palavrinha da constância está sempre Tá nas sempre nos nossas cercando conversas, aqui, né? meu Deus do céu, por que Porque será? é isso mesmo, né? Uma maturidade da Sim. construção do processo da empresa, né? Não vem realmente do dia para a noite. Pode ser rápido, mas ainda assim é um processo. E se você não cuidar, ele cai logo ali na frente. Porque do mesmo tempo que cresce, ele pode cair muito rápido. E assim, né, falando a questão de sair do projeto do regime CLT e entrar no regime empresarial, no meu caso, ocorreu que durante o processo de CLT, eu já trabalhava como empresário. Porque o que acontecia? A corretora que eu trabalhava, ela meio que cresceu também de uma velocidade muito grande quando eu voltei para ela, né? Porque o que acontece? No processo em que eu comecei a trabalhar com seguros, eu comecei nessa corretora com 18 anos, saí, né? Fui trabalhar com imóveis, voltei. Quando voltei, já voltei com uma bagagem muito bacana e eu já aprendi a trabalhar sozinho. Então, quando eu voltei a trabalhar para a corretora, né? Que é a última que eu saí, eu já estava acostumado a trabalhar com PJ, né? Eu voltei como CLT, então eu não cobria horários. E a pegada que eu voltei foi muito agressiva. Por mais que eu estava como vendedor ali dentro, eu acabava ajudando a treinar os outros vendedores. E isso foi me capacitando também, né, me treinando para quando eu fosse abrir a minha, eu já soubesse todo o processo. Quando veio a pandemia, os donos da corretora e até a gerência, eles acabaram se desligando, né? Deram aquela afastada. Eu não fiquei um dia de home office. Eu fui todo dia para a corretora, eu entrava lá, era um prédio grande, eu aguava as plantinhas, literalmente abria e fechava a corretora. E eu e minha sócia, né, que ela trabalhou comigo lá também. E ela ia lavando os banheiros da corretora e eu ia limpando a mesa para a gente poder trabalhar. Quando funcionário ainda. Né? Os donos, a diretoria, gerente, não tinha gerente. Era eu e ela. O pensamento já era de dono, né? Sim, por isso. Porque funcionário às vezes Diferencial, não viu? tem Exatamente. essa preocupação. Né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Quando a pandemia foi ficando aquele momento híbrido, os funcionários foram voltando, eu acabei assumindo, né, o papel de gestor, mesmo sendo apenas o vendedor. Eu acabei assumindo o papel de gestor para aquele pessoal. Então, eu acabava treinando, acompanhando todo o processo deles. E quando eu tomei a decisão de sair, automaticamente todos eles vieram comigo. Né? Então, a maioria dos funcionários que estavam lá, eles foram pedindo demissão e foram vindo para trabalhar com a gente no modelo novo que a gente desenhou, né? Porque a gente desenhou um modelo de empresa bem baseado em startup. Então, não tem ponta, é um modelo mais... uma administração linear. A gente coloca ali a responsabilidade na mão de cada um e flui naturalmente. Então, acho que esse momento que eu me desliguei de CLT e entrei para PJ não mudou muito. Continuou a mesma pegada que eu tinha. Porque eu entrava como funcionário 8, 9 horas da manhã e saía 10 horas da noite quando funcionário, né? Eu nem batia ponta, né? Quando a oportunidade surgiu, você já estava preparado, Sim, né? é aquela coisa, né? Estar preparado no momento certo, na hora certa e chame de sorte. E você sempre teve essa aptidão para comunicação? Porque, por exemplo, você falou que você trabalhou com imóveis também. Sim. Você tem que ser muito comunicativo. Você sempre teve esse vendedor? Esse sempre foi um diferencial seu? Cara, eu comecei a trabalhar com 14 anos em metalúrgica, né? Nada a ver. Nada a ver. Não como vendedor. Não, como administrativo mesmo. Bem né? Senai, famoso Senai. E aí eu saí, né? Fui embora de casa com 15 anos.
E aí fui mandado embora da metalúrgica e foi aí que surgiu a oportunidade de começar a trabalhar como vendedor. Na época, eu comecei a trabalhar com marketing multinível, mas com foco em vender produtos. Então, eu pegava produtos, não tinha aptidão nenhuma em vendas, mas fui bater de porta em porta, né? A necessidade... Foi formado pela vida, então. Sim. Eu achei que você tinha essa veia já de vendedor. Porque tem gente que nasce vendedor. Tem. Que é intrínseco já da pessoa. Eu sempre fui um pouco tímido, né? Antes dos 15 anos, e depois eu fui desenvolvendo isso com o tempo, sozinho. Né? Porque aquela coisa, né? Faz, deu errado, para, deu certo, continua. E fui trabalhando, Você foi trabalhando daí em funções de vendedor. E fui trabalhando, fiz venda porta a porta, né? Trabalhei com venda de roupa, venda de cosméticos. E aí, com 18 anos, consegui, na época, acumular um dinheiro para conseguir fazer faculdade. E aí, fui embora da cidade onde eu morava, que era Cabreúva, e vim morar para Jundiaí. Comecei a fazer faculdade, né? Eu mesmo pagava minhas coisas. E aí, com 18 anos mesmo, já entrei na área de vendas, que foi quando eu entrei como corretor de plano de saúde. Na época, eu entrei como assistente, né? E, de novo, né? Para mim, aquilo era incrível, porque para quem estava acostumado a ficar no sol quente, quem estava acostumado a bater de porta em porta, quando eu vi a oportunidade de sentar numa mesinha com ar-condicionado... Foi o sonho. Cara, não quero mais sair daqui. Tô no céu. E aí eu me dediquei demais. Quando deu 2 meses, fui promovido para assistente da gerente lá da corretora, que eu tinha uma facilidade em falar no telefone muito grande, de captar grandes empresas, e fui subindo de cargo. Nisso, ela ficou gestante, né? Daí ela precisou sair de licença maternidade. Quando veio um novo gestor, ele cortou a galera que estava com ela. E eu fui mandado embora. Voltou... rua de novo, né? Aí, acho que depois que você acostuma a trabalhar com venda porta a porta, você fala, cara, passar fome eu não passo, né? Então... vendedor, vende, né? E aí surgiu a oportunidade de trabalhar junto com a construtora Santa Ângela, né? Fiz um projetinho ali para eles de captação de novos clientes para as corretoras que ela trabalhava na época. E aí deu certo, né? Fiquei 10 meses trabalhando com eles, mas assim, sempre apaixonado pela área de seguros, cara. Então, na época, eu já estava estudando para voltar, mas com a minha corretora. Só que eu não tinha bagagem suficiente, não tinha estrutura, né, nenhuma. E aí, essa corretora, né, que me desligou, a gerente que estava gestante, ela voltou e pediu para que eu voltasse, né? O gestor que tinha me desligado foi mandado embora. E aí, eles pediram para que eu retornasse. Eu fiz lá as minhas exigências, né, que eu queria ter mais autonomia para trabalhar. Na época, para você ter uma noção, né, uma corretora, acho que ela vendia em média 50 mil de plano de saúde na época, com 8 vendedores. E aí, quando eu voltei, a corretora estava bem quebrada das pernas. E quando eu voltei com aquela pegada mais empresário, né? Então, eu pedi para montar minha própria equipe. Então, eu fui numa agressividade muito grande, cara, que em 3 meses a corretora vendia 150. A gente desligou todos os vendedores, ficou só eu e a Priscila Bergamo, né? Que na época era a mais velha deles, que sozinha também bancava quase a corretora inteira. Nisso, eu e ela fomos trabalhando em conjunto e desenvolvendo a corretora. Até que chegou um momento que a corretora não queria mais fornecer budget para a gente contratar novos suportes. Aí a gente viu a necessidade de seguir sozinhas. E vocês são em quantos sócios hoje? Somos em 3. E todos fazem tudo? Ou tem especificações? Hoje a gente tem especificações. Você cuida do que hoje, exatamente? Hoje eu cuido da parte comercial, financeira e marketing. Comercial, então, no fim das contas. Não, paixão. E você, Val? Hoje a empresa tem em torno de 25 funcionários, né? Mas a maioria é tudo de campo, só eu que faço a gestão do escritório mesmo. E toda quinta-feira eu faço reunião com o engenheiro que fica em cada obra para poder alinhar o que vai ser tratado com o cliente. Mas você sempre gostou dessa parte técnica? Nossa, você sempre, eu amo. desde pequenininha, você quis... Conta um pouco da sua história, de onde você veio? Bom, eu sou baiana, né? Venho de uma cidade pequenina de Sítio do Quinto. É interior, tem 10 mil habitantes. Então, eu e minhas irmãs sempre tivemos que correr muito atrás de tudo. A gente nunca teve nada de mão beijada, né? Daí, minha irmã, mas ela acabou vindo morar para cá. Depois, minha irmã do meio e eu tenho 8 anos, mais ou menos, que estou morando aqui. Daí, eu comecei a faculdade de engenharia civil também. Mas sempre quis isso? Sempre quis isso. Sempre quis engenharia? Sempre. Acho que desde a 8ª série eu sabia que eu queria engenharia. Sempre gostei dos números. Sempre achei... E bom que tem engenheiros, né? Você também, não? Você não, chegou a fazer, cheguei a fazer né? 1 ano e meio de engenharia de produção, mas desistiu. Depois eu desisti. Não dei sequência. Não. Engenheiro mata mais que médico, viu? Na proporção? Sim.
fizer um prédio ali que cai, né? Já foi Deus um monte me já, né? E ultimamente tem caído muito, né? Tá louco. Infelizmente. E daí tem 8 anos que eu moro pra cá. Comecei a faculdade de engenharia civil, terminei com 5 anos. Daí, no meu segundo semestre, já fui trabalhar em uma construtora na FRV aqui de Jundiaí, como estagiária. Fiquei lá por 6 meses como estagiária, depois acabei me tornando assistente de engenharia. E nessa época eu amava a obra, então sempre fiquei em obra. Isso me fez crescer muito como pessoa e como profissional, porque você está dentro de uma obra, você aprende gestão, tanto de pessoas quanto financeira, você aprende de tudo um pouco. A obra é um universo paralelo, né? Muito. Tem as pessoas, tem as suas finanças próprias, isso que você falou. Ela gira ali no mundinho próprio dela, né? Bem interessante. Exatamente. O universo de estar lá dentro, né? Sim. E daí, quando eu me formei, eles acabaram me contratando como engenheira. Fiquei com eles mais um tempo. Aí, no primeiro semestre de 2021, eu acabei indo para a Tenda Construtora, para Atibaia. E daí eu fiquei, acho que uns 8 meses, mais ou menos, que a AVC nasceu no finalzinho de 2021, mais ou menos. E daí eu estava totalmente infeliz. Já ouviu falar daquela frase do all-in no poker? Não jogo, mas já ouvi falar. Que você pega todas as suas fichas e aposta tudo. É tudo ou nada. É tudo ou nada. E daí eu falei, não quero mais. Isso estava totalmente desestruturada. Não era aquilo que eu queria para minha vida, porque eu que sempre fui de obra, tá dentro de um lugar de um ambiente fechado, escritório. É diferente dele já, né? Então você vê que engraçado isso. Vai te contrapor. Ele já se satisfez, né? Dentro do escritório. Graças fechado, a Deus do escritório. Você já gosta mais da obra. Eu gosto mais da obra. Gosto mais da rua. Eu acho muito mais dinâmico. E daí eu acabei saindo da tenda, abri a AVC Engenharia, né? Consegui alguns clientes. Como que foi a captação de cliente? Porque quando você abre um negócio, deve ser muito difícil. Aliás, a gente sabe que é difícil, né? Sim. Ter o primeiro cliente, Bem o trabalhoso, primeiro né? R$1 que entra lá pra você, deve ser, meu Deus. Nossa, cara, eu sou muito grata às minhas irmãs, hein? Porque minhas irmãs me apoiaram demais, investiram na empresa. Então, eu tive a primeira cliente, que foi uma pessoa que eu conheci através da tenda, né? E ela era uma gerente de condomínios aqui em Jundiaí. E daí ela começou a passar cotações para mim, e acabou que as minhas sempre começaram a vencer, e ela começou a passar a obra para mim. Então, foi o que realmente me fez começar. Obra de condomínio? Obra já de pegou condomínio. Coisa grande, Manutenção dentro de Contato condomínio. é sempre uma grande fonte Sim. de cliente, Pessoas, né? né? A pessoa certa. Tudo vem através das indica, pessoas, né? gente. Exatamente. Tudo vem através das pessoas. E a palavra-chave é você ter gratidão por essas pessoas, né? Porque para você começar é mais difícil. Então você considera suas irmãs e essa gestora de condomínios as pessoas. Sim, foram Agradece elas lá na câmera. Lá. Vai lá. Momento fofura. Momento fofura. Vamos lá. Musiquinha. Não tem musiquinha, mas vai ser musiquinha. Muito obrigada, minhas irmãs, Isa e Val. Vocês fizeram a diferença na minha vida. E a Ana Paula, que foi quem contribuiu para o início desse sonho, né? E eu, né, com a reforma da Você, cozinha. óbvio. Não esquecer de mim, gente? Por favor. Não, e você também, Juju. E você, já? Como é que foi seu primeiro cliente? Você trouxe os clientes já da outra corretora? Foi um pouco mais fácil ou não? Não. Nossa, trabalhar com seguro, ainda mais seguro-saúde, né, cara? É um produto muito delicado, de novo, para você conseguir. Quando você fala Muito seguro-saúde, desculpa a ignorância desse Imagina. que vos pergunta, é convênio médico, essas Isso. coisas? É tanto para pessoa física, pessoa jurídica? Isso. Para ficar mais fácil todo mundo É entender. tudo pessoa jurídica, né? Só jurídico, seu o foco. nosso nicho é pessoa Mas jurídica. é o famoso convênio de saúde para pessoa jurídica. Isso. A diferença de plano de saúde e seguro-saúde é apenas a administradora. Então, por exemplo, o plano de saúde ele é comercializado por operadoras, que é como a Mil, Notre Dame. Por quê? Porque elas só comercializam benefícios. Seguro-saúde ele é comercializado por seguradoras como Bradesco, Sul América, Porto. Eles trabalham com outros tipos de produto. Então, eles têm seguro de carro. Você nunca vai ver um seguro de carro da Mil, por exemplo. Porque o foco dela ali é benefícios. É só saúde e odonto. Então, a única coisa que muda, né? Muda isso. É isso. A gente fala seguro-saúde que é costume. Beleza. Mas... E aí, como é que foi o processo, então, do cliente aí que o Júnior perguntou? dos Isso. primeiros? Quando a gente começou a trabalhar, a gente não quis, né, trazer os clientes que estavam na corretora anterior, por mais que eles viessem atrás, porque eu e a minha sócia Priscila, éramos os únicos que trabalhavam lá de comercial. Pra você ter noção, os clientes vinham através do Instagram dela. Ela trabalhava 12 anos lá. Né? Eu trabalhei 2 anos. Trabalhei 1 ano, saí, depois voltei e fiquei mais 2. Então, automaticamente, os clientes começaram a vir atrás da gente. Um dos meus primeiros clientes, cara, que assim, eu tenho maior gratidão, né? É o Ernesto Habercor, fundador da TOTUS, de software. Assim, cara, captei o cara
Fiquei de 2019 tentando falar com ele. Venceu por insistência. Cara, na realidade ele achou que eu era o corretor dele. Assim que eu me desliguei da corretora, um mês depois ele me ligou falando assim, cara, eu quero trocar a porcaria do meu plano, tá caro essa bosta. Falei, pra agora, vou aí amanhã. Aí quando eu cheguei lá, né, na empresa dele, ele tava com outros corretores, né? E aí eu conversei com ele, falei que eu não era o corretor dele, no entanto que eu queria atendê-lo. E aí ele falou, por que eu deveria contratar você, né? Eu falei, cara, você vai ser o meu primeiro cliente, né? Um dos meus primeiros clientes. E você vai ser o foco total para o meu atendimento. Então, assim, você vai ter uma empresa, uma assessoria só com foco em te dar esse suporte. E aí ele aceitou, né? Acho que não sei se foi um tiro no escuro, ele me deu muita abertura. Hoje, assim, eu vou nos eventos da família dele, né? Vou na casa da família dele, então, assim, ele dá muita abertura. E o cara é incrível, né? O cara fundou a TOTUS, né? Apenas a TOTUS. Apenas a TOTUS. E humilde pra caramba, até, eu não sei se ele vê uma hora esse vídeo, vou mandar pra ele. Se surge a oportunidade aí de vocês marcar uma entrevista com ele. Claro, super bem-vindo, já tá convidado. Tá convidado. E ele tá com um projeto novo, ele lançou agora uma empresa chamada IRP Flex de software, incrível, né? E eu fui num dos eventos também que ele trabalha, ele montou um evento de esportivos, né? Que se chama Nitas. E também, incrível, o cara é incrível, falando por si só. E ele me deu muita abertura, né, no mercado. Acabou trazendo outros clientes para mim e eu fui nesse ritmo. Comecei a focar em grandes empresários e, lembrando, eu segui o nicho que eu queria, né? Que eram médicos e empresários, médicos e advogados. E foi vindo, cara. A gente começou a fazer um marketing selecionado para esse público, um atendimento diferencial para esse público e trabalhando devagarzinho, né? E com isso foi crescendo uma proporção absurda. As seguradoras começaram a apoiar a gente pela forma que a gente trabalhava. E, de novo, como é um mercado muito carente desse tipo de atendimento, porque por incrível que pareça, os corretores cometem muitas fraudes, cometem muitos erros. E aí as seguradoras, elas acabam ficando até com o pé para trás, né? Com o pé atrás, na hora de fazer parceria com esses corretores. E como elas já conheciam o meu trabalho, o trabalho da minha sócia, elas acabaram dando abertura para a gente. Tanto que agora, né, hoje, a Bradesco, ela fornece a plataforma dela pra gente. A Porto Seguro também, né, super apoia a gente, investe na gente. Então, isso foi alavancando cada vez mais o nosso trabalho, que fez a gente crescer nesse período curtíssimo de tempo, numa velocidade tão grande. E foi isso, cara, porque começo a gente ainda tá, né? A gente tá... Vocês estão no começo, mas estão bem. Sim, né? já tá com... Tem muitas pessoas que estão no começo e não conseguem sair daquilo, não Sim. conseguem evoluir. Inclusive, a gente tá com uma demanda absurda e agora a gente tá crescendo o time, né? Então, a gente tá com 25 pessoas, com projeção aí de fechar o ano com pelo menos 50 pessoas. Tá contratando, então? Ó, que coisa boa! Mandem currículo para ele. Pode mandar, a gente tá com vaga aberta para basicamente os 3 setores, né? Que é a área de gestor de carteiras ativas, a área de analista de contratos e a área comercial. A gente deixa lá o e-mail na descrição do vídeo, Isso, quem a gente quiser, coloca só mandar lá. o currículo. Se o nosso querido 06 quiser mudar de profissão, aqui já temos. Olha lá, alguém já pra te tem, ó. contratar, já deixa seu currículo. Já tem onde no canal estagiar, aqui. que beleza. Já vai fazer um estágio, mas faça uma análise psicológica antes, importante, tá? Vê primeiro uma pastral dele. Faça Boa. se for possível. Se for de gêmeos, não contrata, tá? Olha o bullying dos geminianos, hein? Sempre, E sempre. Capricórnio, contrata? 50%. 50%. Eu tô com um pezinho meio dentro. Capricórnio é bom Tô trabalho. meio dentro, então, hein? Lá 30%. Se for canceriano, pode contratar. Ele, não, então, olha lá. Aí, tá 06, tá canceriano, contratado. lá. Vai sair com Então contrato você não de vai trabalho. na seguradora, você vai trabalhar na construtora, então. Olha lá. Não, a gente dá foco para Libra. Por que será? Boa. Você, Valzinha, tá contratando já? No momento, só para obras, né? Semana passada, na verdade, eu contratei uma assistente administrativa. E a mão de obra para obra é muito difícil É difícil. trabalhar? É difícil. Tá bem escassa, para ser bem sincera, viu? O pessoal tá começando muito a trabalhar por conta, não tá mais querendo o regime CLT, né? Principalmente quem é pedreiro. É muito difícil você achar hoje em dia um pedreiro que queira trabalhar no CLT. Então tá mudando a Tá forma de mudando, tá trabalhar. mudando. Pedreiro hoje, esse tipo de mão de obra, não só nas empresas, né? Mas se você quiser contratar alguém, tá cada vez mais difícil Tá. achar. Você não Eu encontra acho que em todas as profissionais e nem profissionais bons, né? Que é Sim, mais difícil sim, ainda, né? O que cumpra, né? Por exemplo,
se você coloca só o pedreiro lá para reformar seu apartamento. É bem difícil que ele vá lá a semana toda, porque ele pega vários clientes, então ele vai mesclando, né? Na segunda eu vou em X, na terça eu vou em Y, então tá bem complicado. Tem que ter alguém daí para gerenciar. Tanto que por isso que eu contratei a Val. Falei, Val, faz aí. Eu sou uma pessoa muito prática. Eu prefiro contratar, a pessoa faz tudo, me entrega tudo prontinho. Tem que mover um dedo. É verdade, até o material ele pediu para ir comprar. Eu sou desses. E aí, tá aprovado? Tá aprovado? Tá, ficou lindo, maravilhoso. Depois tem outras coisas que eu quero fazer, além. Aí a gente conversa. Vamos lá. E a outra empresa que você vai montar, que eu quero saber que é de pet, que eu amo pet, como que vai funcionar? Já saiu do papel, já tem nome? Já tem nome, chama o Dog. A princípio a gente... O Dog? A princípio... Inteligente. Inteligente, o Dog. O Dog. Coisa simples, gente. O simples não tem erro. Já tem rede social? Ainda não? Ainda não. Na verdade, tem mais ou menos 2 semanas que a gente... Daquele papo lá. A Val é assim, ela vai no boteco, sai com 3 empresas montadas. Na verdade, é uma amiga bem próxima minha que ela não tá querendo mais o regime CLT, né? Eu acho que a galera... Eu acho que é um movimento isso. Sim. Tá um movimento. O seu pessoal é CLT, PJ? Hoje a gente todos são CLTs. A gente tem 2, né, PJs que ficam no Paraná e um na capital de São Paulo, que também começou com a gente do zero, mas o pessoal que começa com a gente Você sente agora... esse movimento também do pessoal querer migrar, querer mais flexibilidade? Olha, é muito relativo, né? Eu acho que a gente trabalhando um pouco mais pro lado da capital, o pessoal lá prefere PJ. Quando você fala mais pro pessoal aqui do interior, né, que são culturas totalmente diferentes, né? Seja o público, seja o pessoal, o coleguinha de trabalho que lida, né, dentro da capital e o pessoal que lida no interior é muito diferente. O pessoal daqui ainda tem muita preferência por CLT. Não sei se é a falsa segurança, né? Mas tem uma preferência. E a gente também, né, favorece bastante para o pessoal, até por uma questão também que as seguradoras para a gente preferem. Eles preferem que seja CLT, que seja tudo bem regularizado. Para fazer parceria com eles tem que ter quase um... É mais burocrático. Para você ter, né, acordos comerciais com as seguradoras, eles exigem algumas coisas, inclusive os colaboradores estarem registrados na folha de pagamento. Volta pro Dog. Eu sou geminiano. Eu sou gente. Tá Você já conhece? Não contrate geminiano, gente. Não contrate. Geminiano. Tá vendo? Multitarefas aqui, fala. Então, minha sócia, na verdade, ela faz medicina veterinária, né? Então, eu já estou unindo aí o útil ao agradável. A princípio, a gente quer começar aí como creche, né? E depois aumentar para colocar mesmo centros especializados lá para os pets. A princípio, a gente quer tentar inaugurar... Você vê uma carência nesse mercado? Muito. Em Jundiaí, você não encontra tanto. De qualidade. De qualidade. E a gente quer colocar o Foco diferencial. vai ser Jundiaí. E a gente quer colocar o diferencial de ter um sistema de câmeras para o tutor, por exemplo, poder estar acompanhando o pet dele lá do trabalho, de ter o táxi para poder levar e buscar, dar banho. Vai ter também uma área lá para poder vender rações, roupinhas para os pets. Então, a gente quer... Não é só uma creche. Não é só uma creche. A gente quer deixar tudo em um único lugar. Porque eu, particularmente... Facilita, né? Exatamente. Eu, particularmente, quando levo meu cachorro lá no Pets para tomar banho, eu adoro a facilidade de ter ração, de ter brinquedo, de ter tudo ali. De ter um médico, veterinário. Então, é muito mais prático. Você ter tudo no único lugar. Querem isso, né? Sim. Querem praticidade. Sim, Quanto sim. mais... Então, se tiver tudo no mesmo E lugar... nessa empresa, você está entrando mais como investidor ou você também vai pôr a mão na massa, vai ajudar? Como é que é Que na a Tech sua Soap parte, você entrou né? como investidora. Na TechSopro eu coloco a mão na massa hoje em dia. Também? Eu cuido da parte Ah, financeira, eu faço olha parte de só. gestão financeira. Inclusive, há um mês e pouquinho atrás, quase 2, a gente foi para Recife visitar um cliente, né, Ambev. A gente já atendia a planta aqui de Jundiaí, a planta Rio. E daí a gente tá indo para outras plantas, né? Jaguariúna, Recife Guarulhos. é lá em Tapsuma? Isso, É grande lá. bastante. Relembrar meu passado. O que você aprontou por lá, hein? Agora a gente estava conversando nos bastidores, a empresa que eu trabalhava era fornecedora da Ambev, né? Ah, legal. Não conheço todas, né? De nome a maioria, né? Mas algumas em loco. Né? A nossa ideia agora da TechSopro é daqui a 6 meses, 1 ano, a gente abrir um escritório no Nordeste. Porque não Demanda. tem. A demanda é muito alta e você não consegue atender. Você tá mais próximo do cliente é um diferencial. Por exemplo, hoje, às vezes 6 horas da noite, o cliente manda mensagem lá para o meu sócio: posso mandar um táxi aí coletar material? Porque, por exemplo,
eles não vão deixar de pagar uma peça, deixar para pegar no outro dia e deixar uma linha a noite inteira parada. Impacta diretamente a produção. É um impacto muito grande, eles entendeu? trabalham muito em cima da produção, né? Uma porque eles não têm tanto estoque, é mais justinho. Então, o time deles é muito precioso, né? E aí isso acontece bastante. Tanto que quem está do outro lado de fornecedor, às vezes até sofre um pouco com esse ritmo, porque não pode parar. Uma linha parada de uma Ambev ou de qualquer outro grupo de bebidas é um prejuízo assim muito grande. Eles têm esse custo, né? 1 minuto de linha parada custa X. Então, compensa pagar o táxi para ir na casa buscar a peça do que deixar a linha parada, né? Exatamente. Finalzinho agora do ano a gente fez um trabalho bem legal também. A gente implantou uma parte de importação na empresa, porque quando... Inclusive, contato que você você falou com ele? Ele ficou me cobrando, falando, sua amiga não entra em contato comigo? Eu falei, não sei. Na verdade, entrei em contato com ele, mas não fechei com ele. Eu fechei com uma outra empresa de consultoria. Mas a gente quer ter esse setor diretamente ligado ao escritório, sabe? De não ter um terceiro envolvido. A gente quer contratar uma pessoa para estar no escritório fazendo essa parte de importação. Porque você reduz muito o custo, né? Você tem um estoque ali fica dedicado também, né? Para vocês. Sim, fica muito mais fácil de gerenciar isso. Mas eu fiquei bem surpresa da gente conseguir, em 6 meses, a gente já está fazendo importação. Tem empresas aí que estão há 5 anos no mercado, nesse ramo, e não tem ainda uma parte de importação na empresa. Você acredita que isso é devido? Eu acho que é a falta de vontade de crescimento. Tem gente que espera que as coisas caiam ali no colo, né? Ou o comodismo, né? Às vezes você chega num determinado patamar e acha que já tá bom. Fala, não, pra quê? Isso é bem comum, né? E fora que ela também é super visionária. Sem dúvida, né? Não, quanto mais eu acho melhor. Precisa marcar uma reuniãozinha com ela no boteco para ver que empresa que a gente abre daqui a pouco. Eu vou sair daqui conversando depois sobre a U-Dog. Eu quero entrar já no meio disso aí. Não, super interessante mesmo. Que bacana. É legal que os produtos são realmente muito diferentes. Né? Mas a questão da carência de clientes, né, e de mercado, a gente passa por isso também. Não só pela questão do medo dos corretores de vender, pela questão também do comodismo. Né? Hoje, eu fico impressionado em pegar algumas corretoras grandes que passam, às vezes, o seguro da família deles pra gente. Né? Corretora que tem 80 anos de mercado, nunca quis aprender um produto que hoje é o carro forte da maioria das corretoras, que é o produto seguro-saúde, né? E pelo medo, às vezes, pelo comodismo, eles preferem não trabalhar. E isso, né, acaba gerando uma certa vantagem pra gente. E a questão de clientes também, né? A delicadeza. Esse mês passado, a gente pegou um caso de um cliente, para vocês terem uma noção, né? Da delicadeza de você... A importância do conhecimento do produto e da estratégia. Os clientes ligam pra gente, né? Que você comentou agora de ligar, às vezes, do nada. O cliente ligou pra gente, era 5 horas da manhã. A gente atendeu, né? Pra saber o que aconteceu. A filha dele estava ligando pra gente. Filha dela ligando pra gente, falando que a mãe estava passando mal aqui em um dos hospitais de Jundiaí. Que estava tomando morfina e não estava melhorando a dor. A gente passou pros nossos gestores. Rapidamente já pediram a remoção dela, porque o hospital não fornece, né, a remoção se a pessoa não está bem. Porque ele tem que se responsabilizar. A gente conseguiu fazer com que a seguradora disponibilizasse de São Paulo uma ambulância, removesse ela daqui e conseguisse chegar no Albert Einstein, em São Paulo. Isso tudo demorou 6 horas. Meu Deus. Quando chegou lá, o estômago dela estava necrosado. Então, assim, ela teve uma complicação na hérnia de hiato que ela tinha feito. E se não fosse essa velocidade do atendimento, inclusive, a gente fez toda a liberação manualmente do hospital, né, para conseguir fazer com que ela desse a entrada para salvar a vida dela. Porque na hora que falou que ela estava tomando morfina e não estava melhorando, só podia ser 2 coisas, né? Algum tipo de problema oncológico ou alguma coisa relacionada ao estômago. E aí, como o pessoal do escritório, os gestores nossos, tanto como nós, temos já o costume de lidar com isso, conseguiram fazer essa transferência rápida e desbloquear o procedimento dela dentro do Albert Einstein. Não é só um conhecimento técnico, né? Você tem esse conhecimento humano, até quase um médico ali para ter essa sacada rápida e falar, não, vamos tomar essa decisão, né? Exato. Que poderia não ter tomado também essa decisão. E vida, né? Exatamente. E isso daí repercutiu para as seguradoras, né? Que vieram dar mais vantagens para a gente por saber lidar com esse pós-vendas. Porque a Bradesco mesmo, ela dá essa vantagem para a gente de lidar com os clientes dela pelo fato da gente ter esse pós-vendas.
E isso daí vem motivando eles a transformar a gente numa plataforma. Teoricamente, hoje, vocês vendem mais pelo serviço do pós-venda do que da própria venda em si, né? Porque o resultado do trabalho vai dando essa credibilidade, aí o boca a boca, as próprias empresas indicam mais, né? E é lindo que o produto, é legal, né? O produto do plano de saúde, seja eu um corretor que tem 100 anos de corretora, é o mesmo preço. Então, o plano de saúde ele é tabelado, né? Ele não tem oscilação de uma corretora para outra diferente do automóvel. Então, quando a gente começou, a gente tinha o mesmo preço da concorrência. Não tem como você oscilar. O que a gente tinha de diferente era o atendimento que a gente veio focando. Então, a gente já veio com essa agressividade no mercado que faltava, né? Que tinha essa carência de pós-vendas para clientes que hoje têm plano de saúde, que fez com que a gente alavancasse numa velocidade serviço, bem rápida. Né? Serviço vale muito mais do que o preço, né? É um grande diferencial, né? Você ser bem atendido. Eu, particularmente, se eu vou num lugar que eu não sou bem atendido, eu não volto. Se eu compro alguma coisa, tem um problema e a galera lá do pós-vendas não tem um bom atendimento, não volto. É um grande diferencial essa parte. Eu acho o pós é muito importante. Sim. Porque na hora da venda, o vendedor vai fazer um esforço gigantesco para te vender. Ele quer ganhar E o a comissão pós? dele. Aí o pós que você vai ver realmente a qualidade da empresa. E é legal assim, né? Vender ele vende, Exatamente. te convence Isso. depois, Sim. né? Não, A gente tá aqui na palma da mão. Agora, depois? no pós-venda que a gente vai conhecer realmente a empresa, a índole da empresa. A gente fala, né? A gente vende um produto que não existe e que o cliente não quer usar. Então, exatamente. A gente liga para o cliente fazendo feedback, às vezes fazendo, né, o pós, né, depois que ele entra na carteira, a gente faz um acompanhamento. Então, a gente liga, fica feliz, às vezes, do cara não ter usado, né? Não ter dado entrada num pronto-socorro, algum tipo de tratamento. Então, tem essa complexibilidade também, né? De você comercializar. Por isso que a gente tem um time bem enxuto. Porque para você comercializar um plano de saúde, tem que ter muito cuidado. Se você falar para o cara que ele não vai ter carência, se não for comunicado da forma correta e implantado no sistema de forma correta, o cliente só vai descobrir na hora que ele usar. Não sai no contrato, porque é impressionante, a seguradora não fornece nada no contrato de venda, né? Quando você contrata um seguro, ele não vê nada. Tudo tem que confiar no corretor do que ele está falando. Porque tudo a seguradora pode se credenciar, até porque é um B2B. Né? É uma seguradora prestando serviço para outra empresa. Elas fazem, por exemplo, hoje não é possível você contratar um plano de saúde como Bradesco, Sul América ou Porto com CPF. Né? Eles cancelaram essa possibilidade desde 2007 para cá, por causa das regras da ANS. Então, para eles se blindarem da ANS, para as seguradoras poderem se blindar da ANS, elas fogem por contrato através do CNPJ, porque daí eu sou uma empresa prestando serviço para outra. Então, quando você quer contratar um plano de saúde como o Bradesco Sul América, ou você tem que abrir uma empresa, ou você tem que se filiar a um sindicato para fazer através de uma entidade que se chama, às vezes, Qualicorp, Healthcare, que é simplesmente um CNPJ que coliga o CNPJ por trás para dar essa segurança por conta das normas. Tem que ter. Na realidade, é para a seguradora para fugir das obrigações dela. Então, ela tem ali, por exemplo, a ANS estipula as obrigações e para ela não cumprir com todas essas obrigações, ela deu o jeitinho dela fazendo o quê? Então, já que eu sou obrigado a fazer isso para o beneficiário, então, em vez de eu fazer para o beneficiário, eu faço para a empresa. Né? O contrato agora é para uma empresa. Então, por exemplo, alguma das regras que a ANS obriga a seguradora a cumprir, né? A seguradora não pode negar um beneficiário. Então, por exemplo, quando você joga lá, né, às vezes o cliente fala assim para mim, nossa, mas eu fui negado, né? A seguradora me negou. Se você estiver fora da uma idade avançada, acima de 65 anos, elas já não aceitam. A dificuldade absurda de aceitação para uma pessoa acima da idade. Se você já teve, por exemplo, um plano da Bradesco no passado e tenta voltar, ela te nega, porque ela puxa o seu histórico e já vê que você tem uma cirurgia ali, você já tem alguma enfermidade, então ela já te nega. Mas nas regras da ANS diz que ela não pode negar um beneficiário. Só que ela não está negando o beneficiário, ela está negando a pólice. Então, para fugir dessa obrigatoriedade de ter que aceitar qualquer um, ela acabou criando essa estratégia de agora eu não atendo mais então pessoa física, eu só atendo pessoa jurídica, porque daí eu não posso negar o beneficiário, mas eu posso negar o CNPJ, eu sou prestante de serviço. Isso você vê que é uma questão das seguradoras realmente em se bloquear, ou você acha também que algumas normas da ANS elas são
burocráticas demais, ou às vezes elas fazem exigências que não vão ser cumpridas, porque o Brasil tem muito disso também, né? Tem tanta exigência que na prática sabe E muda o que tempo inteiro não também. vai ser cumprido, né? Então cria-se nada, né? Da parte funcional realmente. Eu não consigo, às vezes, compreender o que é a ANS, né? Porque é bonito. O caminho que ela Você segue. falando assim, eu ouço aqui, eu acho bonito, né? Não pode negar um segurado, enfim, tá. Mas Ok. na prática acontece? Não. Então, é isso que eu tô falando. Ela arruma vários... Teoria e prática tem um caminho distante. Porque, então, às vezes, Muito. você cria uma norma bonitinha que você olha e fala, nossa, ninguém pode ser negado, né? Mas que na Ela é prática boazinha. ou não é funcional, ou às vezes está até prejudicando a própria cadeia inteira do mercado de seguro. Sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido. Né? Então, é muito, muito complexo falar da questão da ANS, que é um exemplo, né, recente, a questão que acho que até o pessoal da Globo estava super assustado, porque o Hall ia cortar lá a questão das quantidades de terapia para pessoas com autismo, pessoas com síndrome de Down. E aí as seguradoras elas se juntaram e foram, né, montaram ali um projeto para reduzir a quantidade de terapias. Mas isso tem um propósito, elas estão quebradas. Né? Hoje, para você ter uma noção, a Bradesco é uma das maiores seguradoras de plano de saúde do mercado. A cada R$104 que ela coleta, né, que ela recebe na venda do plano de saúde, ela gasta 107. Ah, mas qual o sentido, então, dela continuar? Dados. Por quê? Porque tendo você dentro da carteira dela, ela vai utilizar para te vender outros produtos. É um investimento. Exato. Então, o plano de saúde para seguradoras, ele nada mais é do que o market share. Ele não tem muito a ver mais com a lucratividade. E isso acontece com a maioria delas, né? Então, elas vêm buscando mais o market share do que a lucratividade. E, recentemente, né, de 2020 para cá, o sinistro delas está muito estourado. Se você jogar no Google, você vê lá o prejuízo absurdo que elas estão tendo. Então, elas foram até os juízes, né? Montaram ali um projeto para reduzir essa questão da quantidade de terapias que o pessoal faz, porque o reembolso está quebrando elas. E aí, o que aconteceu? Contrário. A ANS estipulou agora que não tem mais limite para eles. Então, mas e agora? Agora é simples. Eles estão reajustando em 25% os planos do pessoal. A conta, uma hora tem que ser paga por alguém. Então, às vezes, eu não entendo o que a ANS faz, porque era mais fácil ela ter aceitado. Eu acho que assim, os dois lados são importantes, né? Até para quem não coloca aqui que a gente tá achando que não é importante o tratamento, né? Mas assim, você tem do outro lado quem tá precisando do tratamento, precisa das terapias, você tem de um lado alguém que paga por isso. Mas chega uma hora que a conta não fecha. Então, Sim. como chegar num bom senso, né? Num ponto de equilíbrio para os dois lados? Porque na minha visão, criar só regra que não é Tem que ter que não vai ser possível de ser seguida. uma cumprida, lógica, né? não faz sentido, porque você só cria impedimentos e às vezes dificulta a própria empresa falar, tá, eu consigo fazer desse jeito. Não, eu vou atender desta forma. O cliente fala, não, eu vou procurar uma outra que vai me oferecer um serviço melhor. Sim. E aí reflete no que você falou. Ah, mas faz sentido fazer essas regras sendo que não vão ser seguidas? A ANS, ela cria as regras para satisfazer os beneficiários. E a seguradora, só que ela vai criando regras em cima de regras que já não fazem mais sentido. Porque ela não está olhando também a questão de sinistro da seguradora. Ok, eu concordo na questão do beneficiário, mas depois ele vai pagar a conta de qualquer jeito. E aí, o que está acontecendo hoje? Sul América, alguns outros produtos, algumas outras seguradoras, elas prestam serviço para um CNPJ, tanto que a Bradesco ela está mandando carta de cancelamento, porque a partir de 1 ano, os contratos de plano de saúde são bilaterais. Tanto você quanto a seguradora podem cancelar a qualquer momento. Diferente do pessoa física, né? O plano pessoa física, a seguradora não pode te cancelar. Ela é obrigada a manter você. Por outro motivo, por ela pegar e obrigar o beneficiário a tratar o plano dela através de um CNPJ. Eu não estou cancelando você, CPF. Então, acabou o contrato. Eu estou cancelando ok. a minha prestação de serviço. E aí ela foge para esse caminho para conseguir fugir das regras dela que já estão, né, basicamente absurdas. As regras que o rol obriga as seguradoras a cumprirem. É um universo complexo, né? Pra gente Sim. entender, né? É. Pra nós mortais entendemos tudo isso, eu né, não entendo Júnior? nada de seguradora, eu tô Mas aqui não existe boiando. uma fiscalização para isso? É a ANS. A própria. Não, mas Sabe quem é o detetive daquela coisa? O detetive é o próprio detetive. NS é o órgão chefe regulamentador, né? A ANS é o regulamentador. Ela que blinda o beneficiário. Então, hoje a gente, por exemplo, faz toda a tratativa para os nossos clientes através da ANS. Então, a maioria dos corretores não sabe lidar com isso, porque ele tenta tratar pela seguradora. E a seguradora fala assim, mas o meu contrato é esse. Eu não tenho que cumprir isso. Só que a gente não vai pelo contrato. A gente vai através das normas da ANS. Entendeu? Então, por exemplo, a Bradesco obriga o beneficiário, se ele tentar sair do plano de saúde, para ele sair, ele tem que ter lá uma
caralhada de regras. Por exemplo, se você colocar o seu esposo no plano de saúde na hora da inclusão, e você quiser depois tirar ele, só pode sair com a certidão de divórcio. Você viu? Quiser tirar do plano, tem que divorciar primeiro. Tem que divorciar, é caríssimo. Ou mata. Mas aí o que os corretores não sabem é, a ANS, existe uma norma que você pode excluir de imediato. Só que nem a seguradora fala dessa norma. Então, eu posso sair do plano a qualquer momento e o CPF. Só que ninguém fala disso. E aí é aí que a gente entra. Então, assim, os nossos beneficiários não precisam ficar amarrados às regras padrões da seguradora. Entendeu? Porque a gente foge direto pela ANS. Contrato, por mais que ainda ele proteja, né, ambos os lados, ele não sobrepõe as regras regulamentadoras, Exatamente. sejam elas boas ou ruins, funcionais ou não, a regra está sempre acima. Sim. E ainda se bobear, acima está a Constituição, que de vez em quando tem as brechas lá que se Exatamente. encontram. Exemplo de uma regra, né, bem comum. A seguradora, ela aplica as carências no beneficiário. Então, digamos que você contratou um plano de saúde e você entrou com carência. E aí você sofre um acidente e você... Não, melhor, vamos falar acidente, não. Vamos falar assim, você sofreu uma hernia de... Como que fala? Apêndice que eu tive. Apêndice. Eu quase morri. Então, assim, você tá estourando ali apêndice, você contratou o plano de saúde, você tem que cumprir uma carência dentro do plano. Digamos que essa apêndice estoure e você corra para o hospital mesmo com carência. Então, você não poderia usar o plano nesse período. E você correu para o hospital mesmo assim. Chegou no hospital, óbvio, o plano vai negar. Você está em carência. No entanto, quando o nosso cliente liga para a gente aciona uma lei humanitária que o hospital é obrigado a dar as 12 primeiras horas de atendimento. Então, existem as regras da seguradora, as regras da ANS e as regras humanitárias, né, gente? Então, assim, a pessoa tem limite para tudo, né? E a seguradora vai olhar a parte financeira. Sim. Lu, o tempo tá acabando, aliás, já estourou. Então, vamos para os cortes. Eu quero pegar uns cortes deles. Que conselho vocês dão para quem está começando a empreender? Os desafios que vão encontrar no caminho. Cada um de vocês eu quero que fale. Você primeiro, Val. Os principais desafios, assim. Os principais desafios é que você vai ouvir muito não, mas não se abale com isso. Tudo, o próprio Bolt fala, né, que treina 4 anos para correr 9 segundos e tem gente que desiste em 2 meses. Então, não desista no primeiro ano, no segundo. Só vá lá e revise o que você está fazendo. Veja se não tem uma forma melhor de você fazer, mas não desista. Porque você pode alcançar, sim, o sucesso. Só não pode desistir. Muito bem. E você? Eu acho que é isso, né? Persistência, né? Disciplina e coragem. Eu acho que o que vem de desafio vai vir de qualquer jeito, né? Se der medo, vai com medo. Exato. Se der medo, vai com medo mesmo. Exato. Isso aí. E você tem 2 opções, né? Você pode estar trabalhando pelo seu sonho ou pelo sonho de outra pessoa. Escolha seu difícil. Exatamente. Eu gostei muito do que ela falou da disciplina. Eu acho que disciplina é fundamental. Para qualquer coisa na vida, qualquer coisa que você queira conquistar, você tem que ser disciplinado. Vence o talento, viu? Vence Vence o talento. Com certeza. Não adianta vence. você ter talento se Não, você não tem tiver disciplina. disciplina. O pessoal fala muito, né, no futebol, né, dos dois aí mais conhecidos agora, o Messi e Cristiano Ronaldo, né? Sim. O Messi tem esse lado habilidoso, não que ele não treina desde criança, né? Mas ele tem uma característica mais natural e espontânea. Cristiano Ronaldo, disciplina pura, né? Na alimentação, nos exercícios, nas práticas. Tanto que o apelido dele é o Robozão, né? Tá aí até hoje, na idade que tá fazendo. Firme e faz forte. por conta A disciplina, vai superar o disciplina e talento. disciplina, né? Talento sozinho não é nada. E no Brasil, coragem, né? Gente, redes sociais, Deixe os seus contatos aí. direto pra câmera, pode falar lá pro pessoal. Como te acha, Val? Bom, o meu pessoal é Valdice_Correia. O da VC Engenharia é vc.eng.sst. E o da Tech Sopro é tech.sopro. E o da U-Dog eu vou criar depois. Você vai. O meu, pessoal, é só colocar X-Prevent, né? Daqui a pouco aparece de novo. Mas a gente vai deixar na descrição do vídeo também o contatinho de vocês lá. EK de quilômetro e S, Prevent de prevenção, né? Com T mudo. Joga lá no Google, já vai aparecer a gente de cara lá. A gente pegou esse nome já com o objetivo disso, né? Não tem outras. Inteligente. Entendeu? E que vem de excelência, né? E aí ali vocês vão encontrar o meu e-mail, o WhatsApp, né? Se precisar algum suporte, a gente está à disposição. Mandem seus currículos, a gente está precisando bastante. Ai, que coisa boa. Que E boa se ação que a gente tá precisar, fazendo. empregado. Exatamente. Assista Tudo Talk que você vai sair daqui empregado. Olha que beleza, que Empregado, slogan maravilhoso. milionário, Tá empreendendo, tudo de bom. E as nossas redes sociais, Júnior? Pode Tudo Talk no Instagram, nosso YouTube, @Tudo Talk, Spotify, @Tudo Talk. Vai lá pro YouTube, se inscreva, por favor, comente se vocês estão gostando do vídeo ou não, compartilhe o vídeo
E se inscrevam, né, Lu? Que é o mais Se inscrevam, importante pra por gente favor. hoje é a sua inscrição. Estamos mendigando aqui a sua inscrição no canal. Estamos lá, nos humilhando pra vocês. Não, brincadeira. Se inscrevam lá, deixa o seu like, realmente, comentário. E o nosso Pix, né? Quiser colaborar, Pix tá gostou aqui. do assunto, gostou do tema, colabora aqui com o canal. Tem o QR Code na tela e também na descrição do vídeo. E é isso aí, gente. Bora lá? Até o próximo vídeo. Até. Beijo. Beijo.